Você alguma vez já foi pressionado, já se sentiu assim, atraído, fascinado por uma situação, por um comportamento, por um movimento entre amigos que você não conseguiu resistir à pressão ou aquele assédio ou aquela paixão de se juntar e fazer parte daquele movimento? Olá amigos, eu sou Josias Pinheiro e venho trazer reflexão da leitura diária deste sábado, dia 10 de novembro. A leitura diária deste sábado está na lição número 6, que tem como assunto sinceridade e arrependimento diante de Deus. O tema da leitura diária de hoje é não ambicionar coisas altas, mas contentar-se com as humildes. O texto da lição diária de hoje está em Romanos capítulo 12 e o verso 16, que diz desse modo: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com quem é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O termo condescendei, ou noutra versão acomodai-vos, ele vem do grego sunapago, e ele tem alguns sentidos. O primeiro é desviar-se com. Ele também é considerado uma metáfora, que é ser levado com. E em Gálatas capítulo 2, verso 13, nós encontramos esse texto. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Isso aqui foi um caso que se deu na igreja da Galáxia, onde Pedro, quando estava entre os crentes gentios, ele comia com eles, ele conversava com eles, cultuava com eles, e estava bem entrosado. Mas de repente ele ouviu que Tiago estava mandando um grupo de judeus para ter um encontro com eles lá. Aí Pedro, temendo a presença desses aí, começou a se afastar do grupo de crentes gentios, ao ponto de se apartar deles. Não só ele, mas os outros demais crentes judeus, inclusive Barnabé. Por isso é que Paulo diz aqui, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação dele. Dissimulação quer dizer representação, quer dizer uma hipocrisia. Eles estavam muito bem com os crentes gentios, quando eles souberam que os crentes judeus lá de Jerusalém vinham para se encontrar com eles, então eles começaram a se afastar, foram se afastando, dissimulando, e saíram do convívio daqueles irmãos. Por isso Paulo deu uma prensa neles, especialmente em Pedro. O segundo sentido desse texto é de algo, isto é, por algo, assim como experimentar com outros a força daquilo que arrebata, que fascina. Em 2 Pedro 3,17 está escrito: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Vejam que aqui o sentido é fascinar, arrebatar. E Pedro fala ser arrastado, pelos erros do subordinado. Então tem situações que nos fascinam, que nos atraem, seja boa, seja ruim. E nesse caso aqui, Pedro estava advertindo para ele não se deixar levar pela influência dos subordinados da sua época. O terceiro sentido é render ou submeter-se a coisas baixas, condições, empregos, sem evadir seu poder. E nós vemos no texto básico da leitura diária de hoje, o final do texto diz: condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aqui a ideia é que mesmo a pessoa sendo uma pessoa, mesmo eu, você, tenhamos proeminência, mas nós devemos nos ajustar ao grupo no qual nós estamos convivendo. Nós não devemos querer ser mais do que eles, mais sábios do que eles, mais dominadores
ou conhecedores dos assuntos que permeiam a nossa convivência. Mas nós devemos, como disse certa vez Paulo, fazer de simples para com os simples. Então, se nós estamos num grupo de pessoas que não têm o mesmo conhecimento que nós, a mesma formação que nós devemos nos ajustar a ele. Nós devemos descer do nosso pedestal e nos ajustar ao nível deles. É isso que o texto quer dizer. E tem um pensamento, que eu não lembro quem é o autor do pensamento, mas vou lê-lo aqui. Diz que aquele que muito quer, nada tem. Eu penso que ele pode não ter tudo, que ele quer. Quando desejamos coisas altas demais, corremos o risco de não alcançá-las e depois sofrer com um sentimento de incapacidade e frustração. Muitas vezes buscamos glória e reconhecimento para nós mesmos, mas não é essa a recomendação das Escrituras. Deus quer que estejamos satisfeitos com as coisas humildes, e caso Ele achar que convém, nos dará as coisas grandes, para que seu nome seja glorificado. Tudo o que nós pensarmos, falarmos ou fizermos deve ter como motivação principal a glorificação do nome de Deus. Tiago 4,10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, essa exaltação, ou a melhor exaltação, é aquela que vem de Deus, é aquela que Deus promove. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então, é Ele que vai. A exaltação que tem valor é aquela que o próprio Deus promove, não a que nós promovemos. Às vezes nós queremos nos promover. Então, é importante que os outros deem testemunho de nós e não nós darmos o nosso testemunho de nós mesmos. Quero aqui deixar para a nossa reflexão a oração que funciona. De acordo com Mateus capítulo 6, verso 6, nós temos aqui uma diretriz da oração que funciona, já que o tema da lição desse próximo domingo é com relação à oração do fariseu e do publicano. Uma funcionou e outra não funcionou, porque o publicano foi justificado para a sua casa, mas o fariseu não. E aqui tem uma diretriz que o Senhor Jesus dá: diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Glória a Deus. Aqui está uma recomendação valiosíssima para quem deseja ter sucesso na oração. E aqui tem um pensamento meu: o quarto pode ser o secreto da nossa mente ou do nosso coração. Tem pessoas que não ora de forma espalhafatosa, ela ora de forma muito discreta e às vezes nem expressa palavras, mas ela está falando com Deus mentalmente. Isso é importante, essa é uma oração secreta que só o Espírito Santo está tomando conhecimento e o Todo-Poderoso pode nos dar a resposta. Pense nisso e tenha um ótimo sábado e um ótimo final de semana na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.